E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje, bom, para quem não sabe, eu estava viajando, não sei se deu a perceber que ficou faltando vídeo alguns dias no canal, mas não foi por mal, né? Eu tentei gravar, inclusive falando da viagem, e não saiu. E eu falei, bom, entregamos, vamos no fluxo do universo, no fluxo da correnteza. E se não é para fazer esse vídeo, não vamos fazer esse vídeo, tá tudo bem. Opa, o microfone mexeu. E, e agora, né, retornando de viagem, faz uma semana, exatamente uma semana que eu retornei, tudo se assentando, tudo se reorganizando. Para quem não sabe, eu viajei para a aldeia Xauanambá, do povo Arara, povo Xauandawa. E foi um retorno, exatamente 5 anos atrás, foi a primeira aldeia que me recebeu, e agora eu tive a oportunidade de retornar. E claro que foi uma experiência linda, incrível, maravilhosa. Inclusive, para agosto agora, eu estou preparando um material aqui para o YouTube, um vídeo, para falar um pouquinho dessa experiência, mostrando um pouquinho como que é lá. Mas hoje eu quero trazer um tema que mistura um pouquinho constelação, acho que vocês devem estar com saudade, mas mistura um pouco espiritualidade, um pouco de tudo, assim, que foi uma reflexão que me veio sobre o significado, o símbolo do guerreiro da paz. Olha que forte a gente falar sobre guerrear pela paz. Tem uma frase do Bert Hellinger que diz que a paz só pode acontecer por causa do conflito, né? O conflito, ele traz a paz para a gente. E isso é quase um paradoxo, se a gente for parar para pensar dentro desse paradoxo que a gente vive nesse contexto universal, né? Se vocês pararem para perceber, tudo aquilo que é também não é. Então, a gente está sempre numa balança ali, né? Pendendo para um lado, pendendo para o outro, até encontrar esse centro. E quando a gente fala de guerreiro da paz, gente, guerreiro da paz é um símbolo, é praticamente um arquétipo, tá? Que vai estar em várias religiões, que vai estar em várias histórias, que vai estar no nosso inconsciente coletivo, né? Aquele que luta pela paz. Então, aqui hoje eu quero destrinchar com vocês um pouquinho sobre esse símbolo e trazer também essa visão da constelação sobre os conflitos. Quando a gente fala guerreiro da paz, a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é: o que é um guerreiro? O que faz um guerreiro? A que serve um guerreiro? A própria palavra guerreiro já vem de guerra. É aquele que guerreia, é aquele que faz a guerra acontecer, transforma a guerra em uma ação, guerrear, né? Então, se a gente parar para pensar na guerra, ela sempre vai ser um conflito onde um deseja algo que o outro tem, ou vai ser um conflito onde precisa se vingar ou compensar algo que o outro fez. É sempre num contexto de dominação, onde um acredita que é melhor que o outro e por isso precisa dominar o outro, ou vice-versa. Então, esse lugar da guerra, ele é um lugar muito profundo, está dentro de todos nós. Hoje no mundo, a gente percebe esse movimento em vários países, e não só em países que estão em guerra, mas a gente percebe, ó, aqui em Rondônia, por exemplo, né, gente? Descambou que tá tendo tanta queimada, que o estado inteiro está em fumaça. Há uma semana que eu cheguei, há uma semana que estamos respirando fumaça aqui. E olha que eu moro perto do mato, tá? Onde nem teve tanta queimada assim, mas tá muita fumaça. O outro achar, o outro se sentir melhor que qualquer outro ser, faz com que exista um conflito de interesses. Se alguém acredita que merece mais, que é mais e que tem direito a mais, vai existir um conflito onde o outro, na cabeça daquele que acredita que é maior, que o outro merece menos, que o outro é menos e que por isso ele pode sofrer as consequências dos atos dos grandes.
é um contexto muito complicado o que a gente vive em sociedade, né? Então, mas por que que eu tô trazendo isso para vocês? Primeiro, isso foi um desabafo, é um saco respirar fumaça, e eu sei que tem muita gente nos hospitais morrendo por causa disso, e que não tem ninguém sendo responsabilizado, então é só um desabafo aqui. Mas, para a gente entender que todo conflito surge quando alguém acredita que é melhor que o outro. O guerreiro surge quando se há necessidade de fazer guerra, de compensar algo, de tomar algo, de subjugar algo ou alguém. Mas se a gente volta a fita e pensa, como que então existe um guerreiro da paz? Como que se luta pela paz? Se a própria luta, se a própria guerra já é um contraponto da paz. Fica aí a reflexão para vocês. Ai, Deus. É assim, gente. Eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários se vocês chegam em alguma conclusão de como funciona a guerra pela paz. Esse é o primeiro ponto. Comenta aqui embaixo. Pausa o vídeo, comenta aqui embaixo. Aí você volta. Mas é assim, ó. Quando a gente fala da paz, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: como se alcança a paz? Como que se alcança a paz? A paz, por si só, ela é um mistério que nós, enquanto seres humanos, buscamos formas de encontrar a paz. Isso é histórico. A gente luta pela paz, a gente briga pela paz, a gente gera conflitos pela paz, né? Inclusive conflitos em nome de Deus, né? Existe uma distorção tão grande do que é a paz, do que é o divino, do que é o sagrado, que a gente luta, existe uma luta dentro da humanidade, da história humana, em busca dessa paz. O que o Bert nos ensinou sobre conflito e paz? Todo conflito, ele existe como forma de mostrar algo que precisa ser visto, precisa ser compreendido e precisa ser acolhido, integrado, para que a paz possa acontecer. Bora lá! Vamos trazer isso para as nossas relações pessoais, porque toda guerra de países vai começar por onde? Pelas pessoas, pelo que está dentro das pessoas, tá? Então, quando a gente olha para a gente, pode parecer egoísta, mas não é. É o primeiro lugar que você tem a capacidade de mudar. Você. Ah, talvez eu não consiga mudar a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas você pode mudar você. Você se transformando, você transforma as pessoas do seu entorno. Por osmose, você não precisa movimentar uma palha, tá? E essa transformação ela vai se expandindo. É uma coisa linda. Então, o primeiro lugar que a gente pode mudar é a gente mesmo. Vamos pensar em um conflito dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento de casal, tá? Um relacionamento amoroso. Vamos supor que uma das pessoas começa a ter ciúmes, por exemplo. Tem pensamentos de ciúme, começa a desconfiar do outro, começa a ter questões com a vida do outro. E isso não é falado. Isso é silenciado. O que acontece com a pessoa que está nesse processo? Primeiro, a mente da pessoa começa a criar situações que não existem. Essa mente, criando situações que não existem, começa a gerar emoções dentro dessa pessoa que começam a gerar conflito dentro dessa relação. Então, o que acontece dentro desse ser humaninho vai afetar o outro ser humaninho que está com ela. E os outros que estão na volta, consequentemente. Tá? Se essa pessoa fala, eu quero ter paz nessa relação, eu quero construir
uma relação com essa pessoa, para mim faz sentido estar com essa pessoa, mesmo que eu perceba que tem questões dentro de mim que não estão resolvidas, qual é o caminho da paz que essa pessoa pode buscar? Abrir aquele conflito interno dentro dela para quem está com ela. Então, começar a verbalizar, começar a compreender, ou até para um terapeuta mesmo, tá, gente? Que vai conseguir fazer o desemaranhado mental que acontece dentro dessa pessoa. Mas ela abrindo essa comunicação pode gerar inicialmente um certo conflito, onde o outro vai se sentir julgado, onde o outro vai se sentir de várias formas, mas que invariavelmente vai levar para um local de reconciliação de ambas as partes. O conflito, ele vem a serviço da paz. A gente só chega na paz através da resolução dos conflitos. Vou dar um outro exemplo, para finalizar esse vídeo aqui, para ficar aí a reflexão. Se alguém carrega um trauma, qualquer trauma, pode escolher o trauma que você quiser, tá? E essa pessoa, ela não resolve esse trauma dentro dela, e todo trauma tem resolução, tá, gente? É a forma que a pessoa vê, o trabalho terapêutico, ele faz isso com maestria. Quando essa pessoa não resolve esse trauma, ela vai atrair pessoas, situações para a vida dela, que vão sempre engatilhar emoções e pensamentos relacionados àquele trauma. A pessoa, ela se torna um imã de situações para que ela possa resolver aquilo dentro dela. E pode falar o que quiser, é verdade. A gente testa, isso é testado, isso é comprovado, a gente percebe isso acontecendo, tá? A culpa é da pessoa? Não estamos trabalhando com culpados aqui, gente, tá? Não é sobre isso. Mas, quando algo não está resolvido, invariavelmente vai se atrair situações que vão fazer com que você olhe para aquilo, que, por bem ou por mal. Acontece, tá? Quando essa pessoa resolve esse trauma, ela encontra uma resolução dentro dela, o que acontece? Aquilo que antes era um conflito se torna um lugar de paz. Isso não é utopia, isso não é viagem, isso é uma realidade, tá? Então, assim, todo conflito, ele vai começar dentro do ser humano. Todo conflito, ele vai começar na mente, nas emoções, na forma de ver, na forma de pensar, naquilo que ele recebeu dos ancestrais. Enquanto isso não for resolvido interno, os conflitos, eles vão seguir se apresentando, tá? Então, quando a gente fala desse símbolo do guerreiro da paz, a pergunta principal para se refletir é: o que este conflito está tentando me mostrar que me leva à paz? O que esta guerra interna que eu carrego dentro de mim está tentando me mostrar que me leva à paz? Fica aí essa pergunta para vocês. Vocês podem anotar ela e vocês podem olhar para um conflito que vocês têm e fazer essa pergunta para esse conflito que vocês carregam. Que essa dificuldade, o que este conflito está tentando me mostrar que me leva à paz? Fica aí essa dica de exercício para vocês. E se você gostou do vídeo e não está no canal, se inscreve aqui embaixo. Vamos chegar esse ano, se Deus quiser, em 500 inscritos nesse canal, para que a gente possa estar compartilhando cada vez mais essas reflexões, esses exercícios, né, aquilo que a gente precisa para mudar de vida e que eu compartilho aqui com todo amor com vocês. Você também pode ajudar curtindo o vídeo, comentando, compartilhando com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.